Existe na Madeira uma organização reconhecida de Tundos que, na noite de sexta para sábado, decidiu fazer uma coisa gloriosa. Foi insultar a PSP do modo como foi tornado público recentemente na comunicação social. Nessa mesma noite, um jovem cidadão, em frente ao Banco de Portugal, parece também dirigiu afirmações que eram insultuosas para a PSP. A PSP prendeu o jovem cidadão à frente do Banco de Portugal e não fez a detenção dos reconhecidos tontos que na tal noite gloriosa decidiram insultar a PSP no Porto do Funchal. Nessa ocasião, no Porto do Funchal, o líder dessa organização de Tundos virou-se para o comandante da operação policial e atemorizou, dizendo que ia fazer queixa ao comandante da PSP na Madeira, que é presentemente o comissário Oliveira Martins. E a verdade é que esses senhores não foram detidos, nem houve qualquer consequência policial pelos atos que praticaram. O que nós queremos perguntar, fundamentalmente, é o seguinte. Primeiro, qual é a relação do comandante Oliveira Martins com a JSD ou com o PSD? E exigimos uma resposta clara do Sr. Comandante, porque neste comando há um histórico de relações muito suspeitas entre as chefias do comando e os altos poderes regionais, em que chefias deste comando transitam do comando para as mais importantes empresas regionais, públicas e privadas. Neste comando há um histórico de colaboração estreita entre a PSP e os desejos, alguns deles muito duvidosos, da Presidência do Governo Regional, como aconteceu designadamente nas últimas inaugurações, com a montagem de uma operação de vigilância aos dirigentes do PND e com a atuação absolutamente indescritível da PSP nas inaugurações jardinistas. E por outro lado, é preciso pedir ao Sr. Comandante da PSP que venha explicar aos madeirenses porque é que, perante dois factos de natureza semelhante, aliás, o facto da tal organização de Tundos até mais grave, porque envolve pessoas mais responsáveis, porque é que, perante factos de natureza semelhantes, há consequências diferentes? Porque é que, perante situações iguais, há atuações policiais diferentes? Em Portugal existe o princípio da igualdade e esse princípio deve ser respeitado pelas autoridades policiais. Pedimos ao Sr. Comandante que saia do seu silêncio e que venha cá fora explicar aos madeirenses isto e tranquilizar os madeirenses quanto a coisas muito importantes. Em primeiro lugar, que não tem nenhuma relação especial com a organização JSD e, em segundo lugar, que se tratou de um erro ou de uma exceção que não terá repetição, o tratamento absolutamente distinto, duas situações absolutamente iguais. O Sr. Comandante, como polícia, tem a obrigação de tranquilizar os madeirenses sobre isso e dizer claramente e responder claramente a estas questões que nós aqui colocamos. E lembre-se que se vão aproximar 2 meses muito complexos, porque, pelo menos da nossa parte, já antevemos que vamos ter pela frente os tais gloriosos rapazes que foram os grandes atores no passado fim de semana no Funchal, e que vamos ter pela frente este tipo de gente no campo e no combate político. E nós queremos, antes de começarmos este combate, sabermos qual é a posição que o PSD tem, que a PSP tem, face a organizações que nos são adversas e que vão combater com estes argumentos na próxima campanha eleitoral.